Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Você me fez uma pergunta afirmando que por que você não consegue falar em língua estranha, língua estranha, ou melhor, língua estrangeira, e muitos conseguem falar e você não consegue falar. Você sabe por que você não consegue falar? É porque você é sincero. Porque você não quer aparecer para ninguém. Você não quer chamar atenção que é só de Deus para você. Por isso que você não fala língua estrangeira nas igrejas. Você falou que viu uma pessoa falando em língua estrangeira lá em cima e você não estava entendendo nada. E que se isso era certo, é certo. Se tivesse uma pessoa lá em cima para interpretar tudo que ele está falando, para você entender, era certo. Como se não tem, então a Bíblia não diz que é certo, é errado. A Bíblia diz é melhor que você profetize nas igrejas do que você falar em língua estrangeira que ninguém entende. Você está exaltando a você mesmo e não quem está ali que precisa ouvir as suas palavras. Quando você orar nas igrejas, a Bíblia diz, 1 Coríntios, quando você for orar nas igrejas, ora numa língua que todo mundo entende. Agora preste atenção, para você falar em língua na igreja, você tem que saber qual religião que você segue, ou quem que você representa na igreja. Por exemplo, uma perguntinha para você, que fala em línguas, que fala isso, que fala isso. Perguntinha para você. Que religião você segue? O que você é na igreja? Você é crente? Você é cristão? Você é judeu? Você é não judeu? O que você é? Vamos saber se você está falando certo. Por você ser crente, então você tem que ser crente, não descrente. Você é judeu e não judeu. Você é cristão. Vamos ver se você, por ser crente, pode ficar falando essas línguas na igreja que ninguém entende. E a verdade, você nem sabe onde surgiu essas línguas. Você deve ter lido lá no Atos 2, no dia de Pentecoste, que surgiu essa língua. Você deve pensar que ali surgiu essas línguas estrangeiras. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai perceber que língua estrangeira nasceu lá no começo, lá na Torre de Babel, quando eles queriam fazer uma torre que vai até o céu. E de repente Deus começou a misturar as línguas dele, cada um recebeu um tipo de língua para ele não construir. Por exemplo, um queria pegar, manda para mim um tijolo aí. De repente Deus coloca uma língua inglesa nesse que pediu tijolo e uma língua hebraica nesse que estava entregando tijolo. Ninguém conseguia entender ninguém. De repente eles pararam de fazer a torre. Ali foi o surgimento das línguas. E agora você fala uma língua na igreja que ninguém entende e você quer que a sua igreja cresça? Preste atenção, vamos ver. Onde é que fala de línguas? 1 Coríntios 14 está falando de língua. Vamos ver os versículos aqui. Isso que eu te falei, você é crente ou descrente, ou cristão, ou judeu ou não judeu, para você falar em línguas. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 14, 22. Se essas coisas acontecem. Ou se nós estamos saindo fora da Bíblia. Portanto, o dom de... 2 Coríntios 14, 22. Portanto, o dom de falar em línguas estrangeiras é um sinal de Deus para os descrentes. Para os descrentes, os que ficam fora das igrejas. Esses têm o dom de falar em línguas. E não para os cristãos. Se você fala língua, então você não é cristão. E se você estudar a Bíblia, você vai entender que todo mundo hoje em dia é cristão. Você que diz que é crente é cristão. Você que diz que é católico é cristão. Nós somos um povo só. Cristãos são aqueles que acreditam em Deus. Não crente, que até o diabo é.
Você hoje em dia é cristão. Então presta atenção aqui hoje, ó. O que está falando, ó? Você é cristão. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Prestou atenção? Você é o quê? Crente? Se você falar que você é crente, já vi que você não lê. Você não entende. Você é o cego que não quer ver e o surdo que não quer ouvir. Se você falar que você é crente. Agora preste atenção em mais um versículo, ó. 1 Coríntios 14, 27. Se algum de vocês fala em línguas estrangeiras, então apenas 2 ou 3 falem. Opa! Apenas só 2 ou 3. Vocês, quantos de vocês falam em língua? Só 2 ou 3? Ou todo mundo? Se fala mais gente em língua, nós estamos saindo do que está escrito. E agora, vocês falam desordenadamente ou esperam uns aos outros dentro da igreja? Vocês falam em língua todo mundo junto? Ou esperam um falar para o outro falar? Vamos ver. Então que apenas 2 ou 3 falem, ou um depois do outro. Falem um depois do outro. Não todo mundo junto. Continuando. E que alguém interprete o que está sendo dito. Uai, se for língua de anjo, não tem como eu interpretar ela para você. Língua estrangeira, se eu estiver falando inglês, tem que ter uma pessoa interpretando o que eu estou falando para você entender. Por que você fala se quem está embaixo não está entendendo o que você está falando? Você tem que entender esse pedacinho. Agora vem cá. Vamos no outro versículo aqui. 1 Coríntios 1, 22. Preste atenção. Os judeus pedem milagre como prova. Judeus pedem milagre como prova. E os não-judeus procuram sabedoria. E você? Você precisa de milagre para acreditar em Cristo? Não, não precisa. Eu não preciso. Então pronto. Você também pode ser o não-judeu e o cristão. Você acredita em Cristo. Você não precisa de milagre acreditar em Cristo. Os descrentes é como se fossem judeus. Os descrentes eram a pessoa que quase não cria em Cristo. Eles podiam falar em línguas e outras coisas. Tem coisa que não tem cabimento para nós entender, né? Não tem cabimento. E agora, uma outra coisa. 14:34. 14:34. 1 Coríntios 14:34. As mulheres falam em língua na sua igreja? Elas falam. Falam? Beleza, vamos ver aqui. 1 Coríntios 14:34. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adorações. Elas não têm permissão para falar. Se nós sair fora do que está escrito, nós estamos obedecendo doutrinas de homem. Doutrinas de homem. Se nós sair fora do que está escrito. E você, o que você achou? Você acha que existe esse tipo de língua
que você pode sair falando que ninguém entende, só você mesmo? Para você falar, você tem que ter um intérprete. Para quem está embaixo entender o que você está falando. Para você não se exaltar tanto. A Bíblia diz que quem fala em língua está exaltando a si próprio, não a igreja. É melhor que você profetize e não fale em língua. Beleza, pessoal? Tranquilo demais? Você está duvidando? É só você ler 1 Coríntios 14. Lê ele que você vai entender. Beleza? Tem como torcer o que está escrito, não. Tem como não. Valeu, pessoal. Acorda. E não se perde, não, por falta de sabedoria, não. Beleza? Valeu. Se você gostou, ó, dá um joinha aqui, ó. Mas agora, se você não gostou, ó, pode colocar para baixo. Sabe por quê? A verdade de Jesus tem que ser dita.